Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ontem, no Evangelho, falava de uma mulher que entrou no templo, entrou lá na casa de Simão, e ela chegou chorando, pedindo perdão a Deus, a Jesus, dos seus pecados. Então falava dessa mulher que buscava o perdão. Hoje aqui vai falar no Evangelho que Jesus andava com várias mulheres, os discípulos, e aqui vai falar também sobre os bens que possuíam, esses homens que ajudavam Jesus nas suas necessidades materiais. Aqui na primeira leitura, vai falar o apóstolo São Paulo: tu que és um homem de Deus, procura a justiça. O que nós vamos fazer no templo, na igreja, muitas vezes? Procurar ser pessoas melhores, procurar ser mais justo, procurar ser mais misericordioso, mesmo em meio aos nossos pecados, igual a mulher do Evangelho de ontem. Aqui no Evangelho também vai falar que o Senhor perdoou os pecados de Madalena. Mas aqui também no final dessa primeira leitura, vai falar: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Ou seja, fugir das coisas perversas. Se a gente quer ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque ao sair daqui da missa, nós vamos ter muitas tentações, muitas coisas perversas que estão lá fora. Mas a pergunta que fica: mas e no nosso coração? A gente está mandando embora esse homem, essa mulher perversa que temos pelo pecado? Então é sempre na confissão que a gente vai limpar o nosso coração do pecado, pedir perdão a Deus e buscar ser um homem ou uma mulher de justiça, de bem, que procura sempre a Deus. Depois aqui no Salmo responsorial: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito. Ou seja, na primeira leitura, um homem que procura a paz, que procura a justiça, um homem de bem. E aqui no Salmo, felizes aqueles homens e as mulheres que têm um coração humilde. Só um homem ou uma mulher humilde vai pedir perdão a Deus dos pecados, vai procurar o sacramento da reconciliação, para que Ele possa limpar o nosso coração daquilo que talvez pelo dia a dia, pela rotina, acabamos caindo nos pecados. Aqui na segunda estrofe do Salmo vai falar: ninguém se livra de sua morte por dinheiro. Ninguém se livra da sua morte por dinheiro. Por maior que você tenha status social fora daqui, você não pode buscar a cura por causa de dinheiro. Você não pode viver para sempre com o dinheiro que você tem. Então o homem não se livra da sua morte por causa do dinheiro. E quantas vezes a gente está perdendo a saúde e até a vida, alguns, por causa do dinheiro. Nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir. Não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa. Aqui é interessante essa parte do Salmo. Não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa.
pois ele não vai levar nada com ele quando ele morrer. Quantas vezes a gente fica, talvez, pensando, e se eu tivesse o dinheiro daquela pessoa, se eu tivesse o trabalho daquela pessoa, se eu tivesse a saúde daquela pessoa, a inveja. Ele quer falar, não se inquietes pela opulência, por aquilo que aquele homem tem, aquela mulher tenha. Ele não vai levar nada com ele. Quando morrer não vai levar nada. E é sempre assim, né? Quando a gente vê alguém que tem mais que a gente acha que a gente é muito pobre, né? Se você tem um carro, você olha alguém que tem 2, você fala, nossa, eu sou pobre. Ou o carro do outro é mais novo que o seu, você fala, eu sou pobre. E o trabalho também, nossa, ele ganha o dobro que eu ganho. Ele tem o dobro do que eu tenho. Mas eu te convido a a ter um olhar diferente quando você talvez pense assim. Talvez os jovens aqui também, né, pensar, eu queria ter um videogame da última geração e não tenho. Eu queria ter a bicicleta nova e não tenho. Mas queria convidar você a olhar para aqueles que não têm o que você tem. Tem pessoas que não têm nenhum carro. Tem pessoas que não têm nenhuma casa para morar. Tem crianças que não têm nem o que comer. Então, quando nós olhamos para aqueles que não têm nada, aí a gente olha para a nossa vida e vê que tem pessoas que têm menos do que nós. Então, esse é o convite. Olhe para aqueles que não têm. E aí você vai começar a valorizar aquilo que você tem. A tua família, a tua casa, a comida, a roupa, o teto, tudo isso. Então, como vai falar aqui também, o homem não leva nada com ele, não leva nada consigo. Já disse aqui em outras missas que essa missa votiva é pelos doentes, né? A gente fica preocupado com a saúde física, que o Senhor quer curar também, Ele curou. Não estou dizendo que não é importante vir na missa, procurar também pedir o perdão dos pecados e também a cura física, Jesus curou. Mas já falei isso outras vezes também, que a enfermidade podemos ter outras. Podemos se curar de uma e ter outras enfermidades. Iremos morrer, todos nós iremos. Mais cedo ou mais tarde. Mas como que está o cuidado com a nossa alma? Sempre falo isso. Porque o rico não vai levar o dinheiro com ele. Quem tem saúde também, você vai perder sua saúde. Uma hora, mais cedo ou mais tarde. Mas uma coisa que nós não podemos perder é a nossa fé. Isso ninguém pode tirar. E quem muitas vezes se deixa perder no desânimo, acaba perdendo a fé por culpa própria. Ninguém pode tirar a tua fé. E ninguém pode te dar a fé também, a não ser Deus. Então eu pedi para Deus essa graça. Senhor, no meio das enfermidades que eu passo, ou alguém que eu conheço, me pediram nessa semana para rezar pelas irmãs que são doentes, né? Então essa missa também por elas, né, que estão com câncer. E quantas pessoas a gente conhece que estão doentes? Mas é a doença da alma, da falta de perdão. E aqui no Evangelho, na proclamação do Evangelho que acabei de proclamar, de São Lucas, vai iniciar dizendo o seguinte: naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Ou seja, a boa nova do reino de Deus. Às vezes a gente quer a boa nova para o nosso reino, não é? Não, vamos ver, eu vou nas missas que vai falar só de coisa boa. Então se o padre pregar só coisa boa, eu quero ir. Mas Jesus veio pregar coisa boa aqui nessa terra? Ou era o reino de Deus? Gente, o reino de Deus não é esse daqui. O reino de Deus é o céu. Não é esse mundo que nós vivemos. Aqui vai ter lágrimas, vai ter choro, vai ter doença, vai ter. Não era esse reino que Jesus veio pregar. E por que nós queremos ouvir muitas vezes as pregações que vai falar só dos bens temporais que passam? E a nossa alma, a salvação eterna, acabamos não se preocupando com isso. Então pensar nisso, o dinheiro vai passar, a saúde também passa. Mas Jesus ele veio pregar e veio anunciar a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Que o padre falou, Jesus curou, não curou? Maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Olha que bonito que Jesus fez com Maria Madalena. Uma mulher que tinha 7 demônios, uma vida toda perdida. Jesus perdoou, Jesus curou, libertou essa mulher, e ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado.
Então, por pior que seja o nosso pecado, quando você vem na missa, quando o padre vem na missa, celebrar a Santa Missa, o Senhor quer nos curar dos nossos pecados. Se Maria Madalena, o Senhor expulsou 7 demônios, e ela foi a primeira a ver o Jesus ressuscitado, o que Ele não pode fazer com você? Eu não sei quantos demônios cada um de nós carrega, mas que o Senhor quer nos libertar deles, com certeza Ele quer. Mas precisa da nossa liberdade. Você quer deixar Ele te libertar do mal, do pecado? Essa é a maior cura que nós podemos receber. E aqui também, junto com Maria Madalena, estava Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Olha que bonito. Essas mulheres, esses homens, ajudavam os 12 a alimentar com os bens que tinham. Falavam nos Atos dos Apóstolos que eles tinham tudo em comum. Eles se ajudavam. Será que a gente se ajuda? Será que a gente tem tudo em comum? Você que tem sua família, tudo que você tem é seu e da sua família? Você é um homem e uma mulher generosa? Ou não? Não, isso aqui é meu. É minha TV, é meu celular, é o meu dinheiro. Eles tinham tudo em comum. E compartilhavam seus bens. E se for para colocar na balança, essas mulheres, esses homens que ajudavam Jesus com os bens que tinham, nada se compara com os bens que ele tinha para dar para eles. Você, por exemplo, você deixou o seu bem-estar de estar na tua casa para vir na missa sexta-feira à noite. Você está aqui nessa sexta-feira. Você deixou os teus bens, talvez um programa de TV, o teu descanso físico, porque aqui é o descanso da alma quando você vem na missa. Mas você deixou alguma coisa? Você deixou os teus bens lá para estar aqui? Você que faz parte de uma pastoral, você está ajudando a igreja como esses 12 homens, como essas mulheres ajudavam Jesus e estavam sempre com ele. Quantos de vocês estão sempre na missa aqui? Ajudando, seja na acolhida, seja servidor do altar, seja músico, seja ministro. Quantos de nós estamos aqui ajudando ele? Com os nossos bens, com o nosso tempo, com a nossa vida. Mas tenha certeza que esses bens que você oferece à igreja, na pastoral que você ajuda, não se compara com aqueles que Deus quer te dar. São muito maiores. Porque vale a vida eterna. Vale a vida eterna. E para encerrar essa homilia, hoje está mais breve, né? Todo o tempo que você passar na igreja, numa adoração, numa missa que você participa, é o melhor tempo que você vai empregar. É o melhor tempo. Eu não sei o que você fez hoje no seu dia. Deve ter estudado, trabalhado, se estressado, né? Um pouquinho. Mas aqui não é o lugar do estresse. A missa é o lugar que você manda tudo isso no ofertório, no altar. Você oferece tudo ao Senhor. Todo o seu estresse, seus pecados, seus desânimos, a sua falta de fé, as suas doenças. Aqui a missa nós viemos entregar tudo isso para o Senhor. E com certeza ao ir embora, no final do teu dia você vai pensar, a missa que eu fui foi a melhor parte do meu dia. Eu como padre tenho certeza disso antes de ser padre. Toda vez que eu ia na missa, era a melhor parte do meu dia. É a Santa Missa. Esses bens do céu que o Senhor quer te dar. Enquanto você ofereceu os seus para estar aqui, o seu tempo, o teu cansaço, o Senhor quer te aliviar, o Senhor quer te curar, o Senhor quer te alimentar com a Eucaristia. Então vamos entregar a Ele o nosso cansaço, o nosso desânimo e aceitar dele esses bens que não passam, que são os bens eternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.